Jesus, aquele que cura e transforma vidas. Ao longo da história, milhões de pessoas já ouviram falar de Jesus. Alguns o chamam de mestre, outros de salvador, mas há algo que nunca pode ser ignorado: ele é aquele que cura. Desde os evangelhos até os dias de hoje, relatos de milagres e transformações continuam a surgir. Pessoas foram libertas de doenças incuráveis, restauradas da dor e encontraram uma nova esperança. Mas será que essas histórias são reais? Jesus ainda cura nos dias de hoje? Neste vídeo, vamos mergulhar profundamente nessa verdade bíblica, explorando os milagres de Jesus, o que a Bíblia diz sobre cura e como essa realidade pode impactar a sua vida hoje. Prepare-se, porque essa mensagem pode mudar tudo. Desde os tempos antigos, a humanidade busca cura para suas enfermidades. A medicina evoluiu, novas descobertas surgiram, mas há algo que nenhum remédio pode substituir: o toque de Jesus. Ele não apenas curava corpos, mas restaurava almas, trazendo vida onde havia morte, esperança onde havia desespero. Os evangelhos estão repletos de relatos extraordinários. Em Mateus 8, vemos Jesus curando um leproso com um simples toque, algo impensável naquela época. Em João 9, ele dá visão a um cego de nascença. E em Marcos 5, uma mulher que sofria há 12 anos simplesmente toca em suas vestes e é instantaneamente curada. Mas será que esses milagres ficaram no passado? Será que Jesus ainda cura hoje? Essa é uma pergunta que muitos fazem, especialmente quando enfrentam doenças e sofrimentos. E a resposta pode surpreender você. Vamos explorar como a cura divina se manifesta nos dias de hoje e como essa promessa continua viva para aqueles que creem. Se há algo que não pode ser ignorado nos evangelhos, são os milagres de Jesus. Ele não apenas ensinava com autoridade, mas demonstrava o poder de Deus através de curas impressionantes. Mas por que Jesus curava? Era apenas para aliviar o sofrimento das pessoas ou havia algo maior por trás disso? Cada milagre de Jesus apontava para uma verdade espiritual mais profunda. Quando ele curou o paralítico em Cafarnaum, Marcos 2, antes mesmo de restaurar seu corpo, declarou: "Filho, os teus pecados estão perdoados." Isso mostra que a cura física era um sinal visível de uma cura ainda mais importante, a do coração e da alma. Outro exemplo é a ressurreição de Lázaro, João 11. Jesus não apenas devolveu a vida ao amigo, mas revelou que ele próprio é a ressurreição e a vida. Seus milagres não eram simples demonstrações de poder, mas sinais do reino de Deus em ação. E se esses milagres aconteceram no passado, será que ainda podem acontecer hoje? Será que Jesus continua operando curas em nossa geração? Muitos buscam a cura física, e Jesus, em sua compaixão, a concede. Mas ele sempre nos leva além, porque há uma doença ainda mais profunda que precisa ser tratada: a enfermidade da alma. Ao longo dos evangelhos, vemos que Jesus não apenas restaurava corpos, mas transformava vidas. Quando curou o homem do tanque de Betesda, João 5, ele disse algo curioso: "Não peques mais, para que não te suceda coisa pior." Isso nos mostra que muitas vezes a raiz do problema não está apenas na doença em si, mas na necessidade de restauração espiritual. Da mesma forma, quando encontrou a mulher pecadora que ungiu seus pés, Lucas 7, ele declarou: "A tua fé te salvou, vá em paz." Aqui, vemos claramente que a maior cura que Jesus oferece não é apenas física, mas uma libertação completa do pecado, do medo e da condenação. Mas como receber essa cura espiritual? Como podemos experimentar essa transformação que vai além do que os olhos podem ver? Vamos descobrir juntos. Se há um fator que se repete em quase todos os milagres de Jesus, é a fé. Ele frequentemente dizia: "A tua fé te salvou", ou "Se creres, verás a glória de Deus." Isso significa que a fé não é apenas um detalhe, mas um elemento essencial para experimentar o poder de Deus. Vejamos a história do cego Bartimeu, em Marcos 10. Ele clamava desesperadamente: "Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim." Mesmo quando tentavam fazê-lo calar, ele persistia. E quando Jesus o chamou, ele lançou sua capa, um gesto simbólico de abandono do passado, e foi curado. O que isso nos ensina? Que a fé verdadeira é insistente, não se deixa abalar pelas circunstâncias e está disposta a agir antes mesmo de ver o milagre acontecer. Mas e quando a cura demora? Ou quando ela não vem do jeito que esperamos? Será que isso significa a falta de fé? Ou será que Deus tem um propósito maior? Uma das perguntas mais difíceis que podemos enfrentar é: por que algumas pessoas são curadas e outras não? Se Jesus tem poder para curar,
Por que alguns milagres parecem não acontecer? Isso significa que Deus não se importa? Ou que nossa fé não foi suficiente? A resposta não é simples, mas a Bíblia nos dá clareza. O apóstolo Paulo, por exemplo, orou para que um espinho na carne fosse retirado, mas Deus lhe respondeu: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." 2 Coríntios 12:9. Isso nos mostra que, às vezes, Deus tem um propósito maior em meio à dor. Ele pode nos ensinar, nos fortalecer e nos fazer crescer espiritualmente. Isso não significa que devemos parar de orar por cura. Pelo contrário, devemos continuar crendo e buscando, sabendo que Deus sempre responde, seja com um milagre imediato, seja com força para suportar, ou com algo ainda maior que não conseguimos entender no momento. Mas como podemos confiar? Os milagres de Jesus não ficaram presos às páginas da Bíblia. Ainda hoje, incontáveis testemunhos ao redor do mundo provam que ele continua curando. Doenças incuráveis desaparecem, médicos ficam perplexos e vidas são transformadas de maneiras sobrenaturais. Mas como isso acontece? Será que podemos experimentar esse poder nos dias de hoje? A resposta está na própria promessa de Jesus. Em João 14:12, ele disse: "Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas." Isso significa que o poder de Deus continua operando através do Espírito Santo. Vemos isso em Atos, quando os discípulos curavam os enfermos em nome de Jesus, e isso não parou. Testemunhos modernos mostram que a cura divina ainda é real. Pessoas que estavam desenganadas pelos médicos, mas receberam oração e foram restauradas. Será que isso acontece apenas com alguns escolhidos? Ou será que essa promessa está disponível para todos que creem? Se Jesus ainda cura, como podemos acessar esse poder hoje? Se Jesus ainda cura hoje, a grande pergunta é: como podemos experimentar esse milagre em nossas vidas? A Bíblia nos dá princípios claros sobre isso, e o primeiro deles é a fé. Em Hebreus 11:6, está escrito: "Sem fé é impossível agradar a Deus." Isso significa que a cura começa no coração, confiando que Deus tem poder e deseja restaurar. Outro princípio essencial é a oração. Tiago 5:14-15 nos ensina que devemos chamar os presbíteros da igreja, ungir com óleo e orar pelos enfermos. Essa não é uma prática do passado, mas uma instrução viva para hoje. A oração sincera tem poder para mover o céu e trazer a resposta divina. Além disso, devemos remover qualquer barreira espiritual. Em algumas passagens, Jesus relaciona a cura ao perdão dos pecados, mostrando que um coração pesado pode ser um obstáculo. Quando confessamos nossas falhas e nos aproximamos de Deus, criamos um ambiente para que seu poder flua livremente. Mas existe um segredo final, algo que muitos ignoram. Muitas pessoas perguntam: se Jesus não está fisicamente aqui, como sua cura acontece? A resposta está no Espírito Santo. Quando Jesus subiu aos céus, ele prometeu que enviaria o Consolador, que estaria conosco para sempre. João 14:16-17. É através do Espírito Santo que o poder de Deus se manifesta hoje, incluindo a cura divina. No livro de Atos, vemos que os discípulos continuaram a obra de Jesus através do Espírito Santo. Pedro e João, ao encontrarem um homem paralítico na porta do templo, declararam: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda." Atos 3:06. O que aconteceu? O homem foi curado instantaneamente. Isso nos mostra que a cura não depende de fórmulas ou rituais, mas do agir do Espírito Santo. Quando nos abrimos para sua presença, ele pode operar milagres em nossas vidas. Mas como podemos nos conectar com esse poder? Como podemos? Embora a cura física seja uma grande demonstração do poder de Jesus, a maior cura que ele oferece é a espiritual. Muitas pessoas buscam a cura física e, embora ela seja importante, a cura da alma é ainda mais vital. Jesus veio para restaurar a nossa relação com Deus, curando nosso pecado e trazendo paz interior. Em Mateus 9, Jesus disse ao paralítico: "Filho, os teus pecados estão perdoados." Isso nos ensina que a maior cura que precisamos é a do coração. Quando entregamos nossas vidas a Jesus, ele nos liberta de tudo que nos impede de viver plenamente. A cura espiritual é uma transformação interna, onde passamos de mortos para vivos em Cristo. Muitas vezes, buscamos soluções temporárias para nossa dor emocional, mas somente Jesus pode curar feridas profundas. Ele é o médico divino que pode restaurar o que foi quebrado, dar paz onde há angústia e renovar a esperança.
E essa cura espiritual é para todos aqueles que o buscam sinceramente, independente do tamanho do problema. A cura de Jesus não é apenas algo que está registrado na Bíblia, mas algo que continua a ser experimentado nos dias de hoje. Ao redor do mundo, milhares de testemunhos provam o poder contínuo de Deus para curar e restaurar. Pessoas que estavam desesperadas, doentes, sem esperança, encontraram em Jesus a cura física e espiritual. Em minha própria jornada, conheci histórias que tocariam qualquer coração. Como a de Maria, que sofria com um câncer terminal e, após orações intensas e fé em Cristo, foi surpreendida pela cura completa, algo que os médicos consideraram um milagre. Ou a de João, um homem que estava preso a vícios e, ao buscar a Jesus, encontrou liberdade e restauração. Esses testemunhos não são exceções, mas exemplos do que acontece quando buscamos a Jesus com um coração sincero. Ele não mudou, e seu poder ainda opera hoje, em nossas vidas, de formas profundas e transformadoras. Então, por que não acreditar que a cura que você precisa também pode ser sua? Seja ela física, emocional ou espiritual, o poder de Jesus está disponível para todos. Depois de explorar os milagres de Jesus, a cura espiritual e as inúmeras evidências de sua ação nos dias de hoje, chegamos à grande conclusão: Jesus é, sem dúvida, aquele que cura, ontem, hoje e para sempre. Ele não apenas restaurou corpos, mas veio para curar almas, trazer paz onde há conflito e dar vida onde havia morte. A cura de Jesus não está limitada ao passado. Ela está viva, operando através do Espírito Santo e disponível para todos que buscam a sua presença com fé e humildade. Talvez você esteja enfrentando uma doença, uma dor emocional, ou uma batalha espiritual. Mas a verdade é clara: Jesus ainda tem o poder de curar. Por isso, se você precisa de cura, não espere mais. Chegue perto de Jesus, clame por sua ajuda, confie no seu poder. A cura não é apenas um milagre momentâneo, mas uma transformação profunda que começa em seu coração e se estende para todas as áreas de sua vida. Lembre-se, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não há nada impossível para o nosso Salvador.